Afinal de contas, materiais plásticos são materiais orgânicos ou materiais sintéticos? Ou será que são os dois? Ficou com dúvida? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma pergunta que aparece de vez em quando aqui no canal, que é o seguinte: Ricardo, eu fiquei sabendo que os materiais plásticos são materiais orgânicos, mas eu achava que eles eram sintéticos. Afinal de contas, o que está certo? O que está errado? Como é que isso se encaixa? Então, se você ficou curioso, ficou curiosa para saber a resposta desse tema, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu preciso te lembrar que esse é um conteúdo trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que são os melhores parceiros dos transformadores de plástico. Então, você que trabalha com injeção, extrusão, sopro, seja lá qual for o processo de transformação, e precisa fazer a limpeza da sua máquina, setup de máquina, troca de cor, troca de material, garantir que não vai ter nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de contaminação nas suas peças, os compostos de purga Asa Clean vão te trazer uma economia de tempo e dinheiro muito importante, tá? Então, olha só, se você precisa melhorar, otimizar algum desses processos de limpa, troca de cor, troca de material, entre em contato com o pessoal da Eudrix e solicita a sua amostra dos compostos de purga Asa Clean, solicita a sua visita técnica e eles vão te ajudar com toda certeza. Mas antes, conhece um pouquinho mais de como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bom, vamos entrar no nosso conteúdo então, e tem, como sempre, um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo, para você completar sua biblioteca técnica, e a apresentação está na tela agora aí para você, e a gente vai responder uma pergunta, como eu falei, que aparece de vez em quando aqui no canal, que é o seguinte: os polímeros são materiais orgânicos? Podem ser considerados materiais orgânicos? Ou são materiais sintéticos? Ou, enfim, são as duas coisas e tem um encaixe entre esses dois conceitos? É isso que a gente vai discutir um pouquinho ao longo do nosso vídeo, tá? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Eudrix Plásticos, os contatos estão aparecendo aqui, ó, e estão na descrição do vídeo também, para você poder solicitar a sua amostra e a sua visita. Fechado? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa definir o que são materiais orgânicos. Por que dentro do estudo da química existe um ramo que se chama química orgânica, que estuda substâncias chamadas substâncias orgânicas? Por que tem esse nome orgânico? Tá? Então, vamos pensar em todos os seres vivos que existem, né? Incluídos aqui os seres humanos, os animais, vegetais, tudo que é ser vivo que a gente conhece, tá? Todos esses seres têm lá, e pulando algumas etapas aqui, eles são constituídos e eles são definidos através do que a gente chama de código genético, o DNA, tá? É isso que é a cadeia formadora da vida, né?
é o DNA, é o que traz todas as características desses seres, o que faz a diferenciação entre as diferentes células, as diferentes funções, as diferentes espécies de seres vivos que existem, tá? Se a gente puder quebrar um pouquinho mais esse DNA e dividir ele em moléculas ainda menores, a gente vai ter as proteínas, os aminoácidos, tá? Que constituem o DNA e constituem todos os outros componentes dos seres vivos. Então, as células, todos os tecidos feitos que compõem um organismo vivo são baseados em proteínas, em aminoácidos que também compõem o DNA, tá? E se a gente pudesse dividir um pouquinho mais ainda essas proteínas e aminoácidos, a gente chegaria ao átomo que principalmente compõe esses tipos de substâncias. E esse átomo que a gente está falando aqui é exatamente o átomo de carbono, tá? Então, a gente fez um caminho aqui dos seres vivos que têm a sua base aí, que tem como chave da vida, né, o DNA, que por sua vez é formado por moléculas menores chamadas de proteínas e aminoácidos e que por sua vez são constituídas primordialmente pelos átomos de carbono, né? A gente tem então esse caminho aqui, mas o caminho inverso poderia ser pensado, ou seja, o átomo de carbono é como se fosse a base, a chave de construção, o bloquinho de construção mais elementar, mais básico que a gente tem para a vida. E como eu já mencionei uma palavrinha aqui nessa explicação, dando um pequeno spoiler aí, o átomo de carbono, então, ele vai ser a base para toda essa cadeia aqui e para todos esses organismos, né? Então, os organismos vivos aqui são baseados no átomo de carbono. E o ramo da química, então, que estuda essas substâncias formadas pelo átomo de carbono, essas substâncias que dão um embasamento para a vida aí, são chamados de orgânicas, substâncias orgânicas, ou esse ramo da química são chamados de química orgânica, que vem exatamente da palavra organismo, tá certo? Então, esse daqui é o conceito de uma substância ser uma substância orgânica. São substâncias formadas a partir do átomo de carbono. E aqui eu preciso fazer um adendo bem importante. Existem algumas substâncias que contêm o átomo de carbono e que não são parte do estudo da química orgânica, são parte do estudo da química inorgânica. Tá? Então existem, por exemplo, os carbonatos, né, que são minerais, eles têm o átomo de carbono como um dos seus constituintes. Tá? Mas, dentro da química orgânica, a gente estuda aquelas substâncias em que, primordialmente, o átomo principal da composição é o átomo de carbono, tá certo? Então, as substâncias que a gente vai ver daqui a pouco quais são e que fazem parte do estudo da química orgânica são aquelas baseadas no átomo de carbono, que tem como átomo de carbono o seu principal constituinte, tá? Esse slide aqui com essas imagens ficou muito legal. Acho que já vale aí a sua curtida, a sua inscrição aqui no canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com todo mundo que possa se interessar por esse tema e me seguir em todas as redes sociais, tá certo? Lembra também de conhecer os meus cursos online, estão aqui na descrição, tem cursos na área de moldagem de plástico, se você quiser aprender a fazer vídeos como esse daqui, com uma didática que eu trago para você, tem curso ali também, curso mais novo aí na área de estatística, tem todos aqui na descrição do vídeo. Legal? Bom, vamos continuar aqui então. A gente já viu que o átomo de carbono, então, ele é o átomo que define as substâncias que são estudadas pela química orgânica, as substâncias chamadas de substâncias orgânicas, tá? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de detalhes no átomo de carbono e por que ele é importante para estudo da química orgânica e como é que a gente vai fazer essa conexão com o nosso mundo dos plásticos. Tá? Então, o carbono ele é um átomo tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas. Então, o átomo de carbono normalmente ele está ligado, ele está compartilhando 4 pares de elétrons com outros átomos. Ele pode compartilhar um parzinho de elétrons com cada átomo, então ele pode ter 4 átomos compartilhando 4 pares de elétrons, ou ele pode compartilhar mais de um par de elétrons com outros átomos. Tá? Então, essa é uma outra característica interessante. A gente pode ter o que a gente chama de ligações duplas ou ligações triplas com o carbono, tá? Porque ele pode compartilhar, então, com o mesmo átomo mais de um par de elétrons. Tá? Bom,
e ele pode se ligar a diversos outros elementos. Então, apesar da química orgânica, das substâncias orgânicas serem formadas primordialmente de átomos de carbono, ou seja, o carbono é o elemento principal ali dessas substâncias, existem outros átomos que podem estar presentes. Então, tipicamente, átomos de hidrogênio, que são os mais comuns, oxigênio, nitrogênio, cloro, enfim, uma série de outros tipos de elementos que podem se ligar e formar compostos orgânicos também, tá? Isso faz com que a gente tenha uma diversidade enorme de compostos chamados compostos orgânicos, baseados no átomo de carbono, tá? Se estima aí que a química orgânica lida com uma quantidade de substâncias várias vezes maior do que a química inorgânica, exatamente pela grande diversidade de compostos orgânicos que podem se formar. Como o carbono se liga diferente nele mesmo, com outros elementos, e quantos elementos se ligam diferente no carbono, formando uma variedade de substâncias bastante grande. Tá? Agora, a principal característica do carbono e que traz aí uma definição bem precisa e bem característica da química orgânica é a capacidade que o carbono tem de formar longas cadeias moleculares, ou seja, o carbono se liga nele mesmo várias e várias vezes. E muitas das substâncias orgânicas que a gente estuda, elas são formadas normalmente por mais de um ou dois átomos de carbono como estrutura principal e os outros átomos estão ali adjacentes, ligados de alguma forma complementar. Mas a estrutura principal é formada pelo átomo de carbono. Então essa aqui é a principal característica das substâncias orgânicas e a principal característica do átomo de carbono, a capacidade de formar longas cadeias moleculares, tá? Que são chamadas de cadeias carbônicas. E se você se lembrar da definição de polímeros, eu tenho um vídeo aqui no canal falando básico do básico a respeito de plásticos, tá aqui o card para você assistir, tá? Os materiais plásticos são exatamente formados por grandes cadeias moleculares, chamadas de macromoléculas, que são baseadas no átomo de carbono e, portanto, sim, os materiais plásticos são materiais orgânicos, porque têm essas grandes cadeias baseadas no átomo de carbono, tá certo? Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de substâncias orgânicas e agora a gente vai tentar amarrar aquela outra definição de ser um material sintético, tá? Então vamos lá. A gente já falou que alguns exemplos de substâncias orgânicas são as proteínas e os aminoácidos, né? Que estão um pouquinho acima do átomo de carbono ali na cadeia que define aí a vida, né? A chave da vida. Então aqui estão alguns exemplos de algumas dessas substâncias. Tá? Então, as bolinhas pretas aqui, nesse caso, são os átomos de carbono. Então, você vê aqui que eles formam a estrutura principal. Tá? E aí a gente tem outros átomos aqui, que podem ser nitrogênio. Os branquinhos aqui são hidrogênio, nitrogênio, que formam a estrutura desse aminoácido aqui no caso. Tá? E aqui tem uma outra. Então, você vê aqui uma outra estrutura de carbono também. Né? As bolinhas pretas representam um átomo de carbono. Tá? Então, como estrutura principal aqui, que define inclusive a geometria dessa molécula, a gente tem o átomo de carbono formando as proteínas aminoácidas. A gente já viu isso daí lá naquele primeiro slide, onde a gente falou a respeito de onde vem o nome química orgânica. Né? Então, aqui a base da vida é a base dos organismos vivos e formados por átomos de carbono. Mas existem toda uma outra série de substâncias que são formadas por carbono também, tá? E que são chamadas de hidrocarbonetos, porque basicamente são formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um hidrocarboneto, que é bastante comum, tá? Que é chamado de butano. Tá? Então a gente tem aqui, nesse caso aqui, as bolinhas vermelhas são os átomos de carbono, então você vê que aqui a estrutura principal é formada pelos átomos de carbono, e os azuizinhos aqui são os átomos de hidrogênio. E note que a gente tinha comentado aquela estrutura aquela característica do átomo de carbono, né? Cada hastezinha dessa daqui representa uma ligação química feita pelo átomo de carbono, um par de elétrons que ele está compartilhando. Então vamos pegar esse átomo aqui para você ver. Ele está compartilhando um par de elétrons com esse outro átomo, um par de elétrons com esse outro aqui, um par de elétrons com esse hidrogênio e um par de elétrons com esse outro. No total, 4 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, ou seja, 4 ligações químicas
característica do átomo de carbono e você pode contar para todos os átomos de carbono, eles estão fazendo exatamente 4 ligações, ou seja, estão compartilhando 4 pares de elétrons com átomos diferentes. Mas eu também falei para você que ele pode compartilhar mais de um par de elétrons com o mesmo átomo. Então aqui eu trago um exemplo de uma substância que é chamada de propileno, tá? Os átomos vermelhos aqui, as bolinhas vermelhas são os átomos de carbono, então a estrutura principal aqui é uma estrutura de carbono. E você percebe que nesse caso aqui, ó, a gente tem 2 hastezinhas ligando esses átomos, significando que eles estão compartilhando entre eles aqui 2 pares de elétrons. O que mantém a quantidade de ligações sendo feita, né, a quantidade de pares de elétrons sendo compartilhada. Então vamos pegar esse átomo aqui, ó, ele está compartilhando 2 pares de elétrons, 3, 4 pares de elétrons, fazendo então 4 ligações químicas com esse outro átomo aqui, e o que é verdade para todos os outros, tá? Então, uma outra substância bem interessante aqui, um hidrocarboneto, chamado de propileno. E aqui é que tem um detalhe interessante. Essa substância aqui, essas duplas ligações, elas são relativamente fáceis de se romper. Então a gente tem um processo industrial onde a gente consegue, através de manipulação de pressão, temperaturas, alguns reagentes que a gente coloca ali, romper uma dessas ligações aqui, tornando essa molécula bastante reativa, fazendo com que ela possa encontrar uma outra molécula dela e se ligar, e se ligar, e se ligar, formando longas cadeias moleculares, que é uma característica do átomo de carbono. E, portanto, esses daqui são todos exemplos de substâncias orgânicas. Quando a gente pega essa substância aqui e faz esse processo dela se ligar nela mesma, formando grandes cadeias, de uma forma artificial, industrial, a gente está sintetizando uma molécula. O processo de síntese é exatamente esse, de fazer a criação de uma nova substância a partir de uma substância inicial, tá? E uma vez que a gente faça isso, nós vamos ter então uma grande cadeia molecular baseada em carbono, que são os nossos materiais poliméricos. E, portanto, os materiais poliméricos são orgânicos, baseados no átomo de carbono, mas também são sintéticos, porque eles são obtidos a partir de uma reação industrial, uma reação que nós, seres humanos, controlamos e induzimos ela a acontecer, e temos total controle de quando ela começa, de quando ela termina, e esse é o processo de síntese. Portanto, então respondendo a pergunta agora, os materiais plásticos são sim materiais orgânicos e sintéticos. Eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, se ficou claro para você, se você tem alguma outra informação para acrescentar, então ó, deixa um comentário aqui embaixo me contando como esse conteúdo te ajudou e quais outras observações você deixa a respeito desse tema. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!